Olá, tudo bem? Maranata? Eu quero compartilhar com você um breve resumo do capítulo 24 do livro Nisto Cremos, quando fala a respeito do ministério de Cristo no santuário celestial. E eu quero começar lendo um texto bíblico para você, junto com você, Hebreus 8, o verso 1 e 2, que diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro no santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Esse verdadeiro tabernáculo está no céu, é a morada de Deus, o santuário do céu. Nele, Cristo está intercedendo em nosso favor. Ele nos oferece todos os dias a sua graça e seu poder, para nós vivermos uma vida centrada nele. Para a gente entender um pouquinho mais daquilo que Jesus Cristo está fazendo no céu, eu gostaria de lembrar junto com você um pouquinho a respeito do que e de como funcionava o santuário terrestre. Esse que Deus deu orientações e instruções a Moisés que fizesse conforme o modelo mostrado daquele que estava no céu. Então, lá no santuário terrestre, alguns serviços que aconteciam ali todos os dias e uma vez ao ano, eles eram como se fosse uma parábola para a época presente, apontando para o futuro, para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Na verdade, era uma forma didática que Deus tinha de trazer uma mensagem de salvação. E esses serviços, talvez divididos em 3 partes fundamentais, representam também 3 fases do ministério de Cristo. E eu quero começar pela primeira parte do serviço, que era o sacrifício substitutivo. Ou seja, todos os dias havia ali a morte de animais para que houvesse perdão dos pecados. Isso eram símbolos, eram rituais. O pecador trazia o animal, simbolicamente impunha sobre eles os seus pecados, confessando os seus pecados, e ali o animal era sacrificado e o sangue colocado aí dentro do tabernáculo. Esse animal que morria era um símbolo do Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo de uma vez por todas. Então, esse serviço do sacrifício substitutivo, ali onde dizia que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados, apontava para a morte de Jesus Cristo lá na cruz. O Cordeiro de Deus que uma vez por todas morreria para tirar o pecado do mundo. Essa é a primeira fase especial do ministério de Cristo, a sua morte substitutiva para salvar a humanidade. A segunda parte do serviço é a mediação do sacerdote, porque ele era aquele que podia fazer o serviço dentro do tabernáculo para interceder a Deus pelos homens que traziam os seus pecados ali. Jesus, ele está no céu intercedendo por nós, e Jesus, a segunda fase do seu ministério, era a intercessão a Deus no céu, no santuário celestial, por nós, um mediador entre Deus e nós homens. E a terceira parte, também fundamental, era o dia da purificação, acontecia uma vez por ano, e o sumo sacerdote, depois de um devido preparo, passava do lugar santo do santuário para o lugar santíssimo. E ali se iniciava então a purificação de todos os pecados que no período anterior tinham sido trazidos ali de uma forma simbólica. Para você poder entender esse período e como que isso funciona, quando Jesus Cristo ascendeu aos céus até o ano de 1844, quando nós entendemos que ali a profecia das 2.300 tardes e manhãs revela a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial, ali é a primeira fase, ou primeira parte do ministério de Jesus, ou ministério de intercessão, exemplificado com o sacerdote no lugar santo. A segunda parte, de 1844, até o fechamento da Porta da Graça, que é o juízo de investigação, onde Jesus tem como objetivo eliminar o pecado. O objetivo final, na verdade, o propósito final é salvar aqueles que creem em Jesus, os que morreram em Cristo e os que vivem e estão vivos e permanecem em Cristo. Essa parte do sacerdócio de Cristo é exemplificado com o sumo sacerdote no lugar santíssimo no dia da purificação. Sabe, hoje Jesus está realizando a última e final intercessão por aqueles que o aceitam, eu e você. Ao sair do lugar santíssimo no céu, Jesus vai dizer: está consumado o caso de todos, está terminado, assim como acontecia no santuário terrestre. Qual que é a nossa parte? Viver uma vida pura e separada para Deus, todos os dias. Nós não precisamos temer, nós temos Jesus ao nosso favor. Hebreus 4, verso 14,
a 16 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.